Abra comigo, livro de 2 Samuel, capítulo 19. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra de Deus: disseram a Joabe: eis que o rei anda chorando e lastima-se por Absalão. Então a vitória se tornou naquele mesmo dia em luto para todo o povo, porque naquele dia o povo ouvira dizer: o rei está de luto por causa do seu filho. Amém? Até aqui, nessa noite, nós vamos orar nesse instante. Paizinho querido, na tua presença, Senhor, nós queremos colocar a tua santa palavra nessa noite, Pai. Vem falar conosco mais uma vez, Espírito Santo, neste lugar, Pai. Que seja, Senhor, tão somente a tua presença nessa noite, Pai. Ministra ao nosso coração, ministra a tua igreja nessa noite. Que possamos sair deste lugar melhores do que entramos aqui nesse lugar. Eu te glorifico e eu te exalto e já te agradeço por todas as bênçãos, em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria de estar meditando nessa noite com você sobre esse seguinte tema: quando a emoção fala mais alto que a razão. A emoção é algo gostoso quando nós a sentirmos, irmãos, quando estamos louvando, adorando a Deus. Um pouquinho de emoção não faz mal a ninguém. Buscar a Deus, sentir a presença de Cristo, sentir a presença do Senhor, é muito gostoso, é muito bom, mas há uma emoção que atrapalha, há um momento na vida do cristão, que muitas vezes a emoção, ela vem ser um impedimento para a nossa vitória. Há um momento da nossa vida, irmãos, que se nós não tomarmos cuidado, a emoção, ela toma conta de você. E você faz coisas que não deveria fazer, que não deveria realizar. E Deus falou ao meu coração através dessa palavra do rei Davi. Porque o rei Davi, ele chegou um momento em que ele perdeu o seu filho Absalão, que foi morto em batalha. E o rei Davi, naquele momento, ele estava voltando com todo o seu povo, os seus guerreiros, os seus soldados, os seus amigos, todos aqueles que lutavam com Davi, porque Absalão por um bom tempo perseguia Davi, queria matar a Davi, o seu próprio pai, e Davi sofreu, Davi padeceu um grande momento, uma grande fase da sua vida, e nesse momento, o seu filho morre, e ele e os seus amigos, seus guerreiros, voltam para a sua cidade. E naquele momento, irmãos, que deveria ser um dia de vitória, se tornou um dia de luto. Naquele momento, que deveria ser um momento de regozijo, um momento feliz,
se torna um momento de derrota, um momento de infelicidade. O Espírito Santo de Deus falou ao meu coração nessa tarde. Como é importante nós atentarmos para isso na nossa vida. Como é importante a gente começar a observar que nós precisamos viver na palavra, precisamos viver por aquilo que acreditamos, por aquilo que cremos, precisamos viver na razão, na presença do Senhor, na fé que o Senhor colocou diante da minha vida e diante da sua. E nesse instante, irmãos, essa palavra ela nos mostra que todos eles adentraram a cidade, trazendo no coração as escondidas, entrando na cidade, cobertos. A pergunta que eu fiz ao Espírito Santo, a Deus, a essa palavra nessa noite: o que acontece quando a emoção fala mais alto que a razão? O que acontece com a nossa vida quando nós deixamos com que ela tome conta de nós, tome conta dos nossos sentimentos? O que acontece comigo, o que acontece com você? Primeira coisa que o Espírito de Deus fala ao meu coração é que a minha atitude, ela vai afetar aqueles que estão junto comigo. A minha atitude, ela vai transformar o coração daqueles que estão juntos nessa caminhada. Irmãos, a atitude de Davi deixou todo o seu exército, todo o seu povo contrariado. A atitude de Davi deixou aqueles amigos que estavam com ele ali muito chateados por tudo que estava acontecendo. Você já parou para pensar que muitas vezes a minha ou a sua atitude pode estar prejudicando alguém? Você já parou para pensar que você é um canal de bênção na vida das pessoas que estão ao teu redor? Você é alguém que Deus colocou naquele lugar, você é alguém que Deus plantou naquele meio, para que quando as pessoas olhem para você, enxerguem a bênção, a graça, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as nossas palavras, elas devem influenciar aqueles que estão ao meu redor. Você já parou para pensar que Deus quer te usar? Que Deus quer te levar a conhecer coisas lindas nessa caminhada? Porque a minha vida, ela vai falar mais alto do que as minhas palavras. O meu procedimento, ele vai falar mais alto por aquilo que eu falo. Davi, nesse momento, ele se deixa levar pela emoção, ele se deixa levar pelos sentimentos que estavam acontecendo na sua vida, porque aquela entrada deveria ser uma entrada diferente. Aquela entrada, irmãos, devia ser uma entrada de muita alegria, de muito regozijo, de muita unção, de muitas bênçãos. Mas ele deixou com que aqueles sentimentos falassem mais alto
do que o próprio rei deveria se posicionar. Davi tinha um cargo, era o rei, colocado pelo Senhor, não foi eleito por homens, mas foi eleito por Deus, e Deus o colocou naquele lugar, porque através daquele homem, Deus estava transformando corações. Aqueles mesmos homens que estavam desgostosos com ele, lá atrás Davi foi usado para abençoá-los. Lá atrás Davi foi o homem colocado pelo Senhor para transformar o coração daqueles homens. Mas nesse momento, em que todos deveriam estar ali juntos com ele, ele se deixa levar por aquilo que estava acontecendo. Deus deu uma grande vitória para a vida desse homem de Deus. Nós precisamos tomar muito cuidado, igreja. Nós precisamos tomar muito cuidado com as vitórias que Deus tem dado nas tuas mãos, porque essas vitórias que Deus tem dado nas tuas mãos, elas podem se tornar em luto. Estas vitórias que Deus colocou diante de você, elas podem se tornar em tristeza, dependendo da tua atitude, dependendo do teu procedimento, dependendo das tuas ações. Ela pode mudar o que está ao teu redor. Eu me lembro de uma experiência de uma mulher que recebeu uma grande vitória, e ela estava esperando o marido chegar em casa para contar aquela bênção. Ela estava tão feliz, e ela nem ligou para o marido para dizer: olha, marido. Ela não ligou para contar a vitória. Ela falou: não, eu vou preparar algo gostoso para ele aqui. Quando ele chegar em casa, ele vai desfrutar comigo. Mas quando o marido chegou, aquele marido chegou cabeça tão perturbada do trabalho, e ele chegou grosso, ele chegou meio ofensivo, e descontou parte dos seus problemas em cima da sua própria esposa. A mulher perdeu a alegria, a mulher perdeu o desejo daquele dia da vitória dela. Irmãos, quantas coisas que Deus tem colocado nas tuas mãos, quantas coisas que o Espírito Santo de Deus tem te abençoado, e muitas vezes, por não vigiarmos, o diabo vem e toma a bênção que Deus deu nas nossas mãos. Eu gosto muito dessa palavra, porque ela fala de uma realidade daquilo que Deus está fazendo na minha vida, e eu preciso guardar aquilo que Deus está colocando no meu ser, no meu coração. Você se lembra de Samá? Samá também foi um dos guerreiros de Davi, mas num determinado momento da vida, diz a palavra do Senhor, que invadiram o seu campo de lentilhas, e ele se colocou no meio daquele campo, e ele defende aquele campo com todas as suas forças, com todo o teu ser que Deus tinha colocado diante dele, porque foi o Senhor que me colocou aqui, e a palavra do Senhor nos diz que ele defendeu, e Deus deu uma grande libertação através daquele homem, mas porque ele se posicionou diante do seu problema, ele se posicionou diante daqueles inimigos,
E ele desembanhou a sua espada e lutou, e Deus deu a vitória para ele. Mas ele enxergou o que Deus tinha colocado nas suas mãos. Deus colocou nas mãos de Davi a volta dele para reinar, a volta dele para exercer novamente o seu reinado. Mas Davi não estava entendendo esse plano de Deus. Ele não estava entendendo porque os seus sentimentos estavam falando mais do que a própria razão. A sua atitude deixou um momento de infelicidade com aquele povo. Eu olho para essa palavra e muitas vezes me preocupo comigo e com você, igreja. Me preocupo porque quando Deus coloca alguma coisa nas nossas mãos, é para nós guardarmos com todo carinho, com toda a esperança. Quando Deus deposita nas nossas mãos alguma coisa, nós devemos lutar por isso, para que o inimigo não venha roubar a vitória que o Senhor colocou nas nossas mãos. A palavra de Deus nos diz que teve um homem chamado Joabe. Esse homem enxergou o erro de Davi. Quando a emoção fala mais alto do que a razão na nossa vida, nós não enxergamos os nossos erros, nós não enxergamos a realidade que está ao nosso redor, porque os sentimentos são enganosos. A palavra de Deus nos diz que o coração é enganoso, mais corrupto. Jesus disse isso na palavra de Deus. Quando a gente segue o coração, e o coração muitas vezes nos leva para um caminho diferente do que a própria palavra, do que a própria razão nos ensina. Davi deixou com que o coração falasse mais alto do que a sua própria posição de rei naquele tempo. Mas graças a Deus que Deus tem sempre os seus homens. Deus sempre tem alguém muito especial usado na obra do Senhor. Deus sempre levanta alguém para falar contigo. Deus sempre levanta alguém para falar conosco nessa caminhada. Porque às vezes nós perdemos a nossa visão, perdemos aquilo que Deus colocou diante de mim e de você. Porque o problema nos engessou. Um problema, ele travou a nossa visão espiritual. Mas Deus não deixa ninguém ficar pelo caminho. Deus sempre levanta alguém. E a Bíblia diz que esse homem chamado Joabe, ele vai de encontro a Davi. Olha comigo. Verso 5. Então Joabe entrou na casa do rei e lhe disse: hoje envergonhaste a face de todos os seus servos, que livraram hoje a tua vida, e a vida dos teus filhos, e das tuas filhas, e a vida das tuas mulheres, e das tuas concubinas, amando tu os que te aborrecem, e aborrecendo aos que te amam, porque hoje dá a entender de que nada valem para contigo príncipes e servos, porque entendo agora que se Absalão vivesse, e todos nós hoje fôssemos mortos, então estarias contente. Meu Deus, que palavra é essa de Joabe? Uma palavra dura, uma palavra para quem não estava enxergando
a realidade que estava acontecendo ao seu redor. Às vezes achamos que somos super-homens, às vezes achamos que somos super-crentes. Hoje ninguém gosta de ouvir uma palavra quando alguém fala, e nem o pastor quando diz alguma coisa. O pastor está exagerando, o irmão está exagerando, eu sei de tudo. Não é assim? Eu não preciso de ninguém para me ensinar a viver. Mas você já parou para pensar que o Espírito de Deus levantou alguém para te abrir os teus olhos? Você já parou para pensar que o Senhor muitas vezes quer usar alguém na tua vida para te abençoar? Aleluia! Não feche os teus olhos, não feche os teus ouvidos. Porque o Senhor coloca às vezes algum vaso para te trazer uma revelação. Deus usa até criança para abrir os nossos olhos. A palavra de Deus nos diz que esse homem falou coisas que o rei talvez nem estivesse acostumado a ouvir. Disse ele: amando tu os que te aborrecem e aborrecendo os que te amam. Isso acontece muitas vezes. Aqueles que te ajudam, você não dá valor. E aqueles que falam mal de ti, é aqueles que são valorizados. Não é assim? Muitas vezes é assim. A gente não valoriza. Mas Joabe, irmãos, ele começa a querer mostrar para Davi que ele estava errado. Ele era rei, e como rei deveria estar tomando uma posição diferente. Como rei, ele deveria se posicionar e levar o seu exército, os seus guerreiros, para se alegrarem junto com a população. Mas ele ficou ali, daquele jeito, triste, só pensando no filho. Agora, irmãos, será que Davi não foi um pouco exagerado? É claro que a morte de um filho, a morte de alguém sempre traz um sentimento ao coração. Mas Davi já tinha perdido Absalão muito antes de chegar esse momento. Davi nunca foi um homem presente na vida da família. Nunca foi um homem que trouxe conselhos para Absalão, para os outros filhos que ele teve. Davi nunca foi um homem que tentava reconciliar os seus filhos que brigavam. Davi sempre foi um homem de guerra, longe da família, longe do povo. Então Davi já tinha perdido Absalão há muito tempo antes desse momento. E Davi deveria entender isso, que um filho que se levanta contra ti, um filho que tenta te prejudicar, um filho que tenta te fazer o mal, aquela pessoa estava tão somente perturbada. Eu olho para essa palavra e fico muitas vezes me perguntando: será que eu estou disposto, preparado para ouvir uma palavra de Deus ao meu coração?
Ou será que eu sei tudo? Ou será que eu conheço tudo? Ou será que eu não preciso de mais nada para a minha vida? Então eu sou um super crente. Eu sou um homem que posso resolver tudo sozinho. Eu muitas vezes me pergunto a respeito de algumas coisas. Nós precisamos de Deus, igreja. Você precisa de Deus, eu preciso de Deus. Eu preciso da palavra que me revela. Eu preciso da palavra que me transforma. Eu preciso da palavra que me traz uma nova visão. Eu não posso ficar preso a limites. Eu não posso ficar preso a conceitos, e conceitos muitas vezes errados, que estão diante da nossa vida. Mas eu preciso estar aberto àquilo que o Espírito Santo está querendo fazer na minha vida. Eu preciso estar aberto a ouvir a voz do Senhor. Eu preciso estar aberto a receber de Deus aquilo que eu preciso ouvir. Eu preciso estar aberto. E o grande problema nosso hoje é esse, irmãos. O grande problema nosso hoje é: eu sei tudo. O grande problema hoje, nós somos autossuficientes. Vivemos uma geração assim. Uma geração que parece que conhecemos todos os mistérios, todos os desígnios, conhecemos toda a palavra, e parece que a palavra não se revela mais. Não. Davi, ele escuta aquela palavra dura, escuta aquela palavra forte, e Joabe ainda continua: levanta-te agora, verso 7, sai e fala segundo o coração dos teus servos. Juro pelo Senhor, que se não saíres, nem um só homem ficará contigo esta noite, e maior o mal te será isto, que todo o mal que tem vindo sobre ti, desde a tua mocidade até agora. Olha que palavra desse homem. Levanta-te. A atitude de Davi mostra um homem segundo o coração de Deus. A atitude de um homem que reconhece quando erra. A atitude de um homem que tem o coração quebrantado na presença do Senhor. Olha a atitude dele. Então, verso 8. Então o rei se levantou e se assentou à porta, e o fizeram saber a todo o povo, dizendo: eis que o rei está assentado à porta. Veio, pois, todo o povo apresentar-te diante do rei. Ora, Israel havia fugido, cada um para a sua tenda. Davi se levantou com autoridade agora. Se levantou com uma posição diferente, que reconheceu que precisava de mudanças, que precisava enxergar a vida de uma forma diferente. Irmãos, o Espírito Santo de Deus tem falado isso muito ao meu coração. Precisamos estar abertos a mudanças. Mudanças de pensamento, mudanças de vida, mudanças para melhor, mudanças para viver o melhor de Deus na minha vida, porque esse melhor de Deus muitas vezes não acontece porque eu me fecho, porque eu não deixo com que o Espírito Santo trabalhe na minha vida, no meu coração. Mas eu não posso me fechar. Eu preciso me abrir, porque a obra é grande. O Espírito Santo continua trabalhando, porque Ele quer te levar a lugares que você não viu e nem se presenciou nesse tempo. Ele quer te levar para lugares
que você vai ser usado com graça, com poder, com autoridade, mas Deus não pode fazer isso se você não estiver aberto a mudanças. Davi, ele entende que a emoção estava atrapalhando o seu reinado. Não deixe que a emoção tire o propósito maior de Deus para a sua vida. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão muito feridas, muito machucadas. Os corações das pessoas estão dilacerados. Porque é gente magoada aqui, é gente magoada ali, é gente com problema aqui, é gente com problema lá. Mas a atitude nossa diante da presença de Deus é se colocar como servo. É se colocar como uma ovelha, que tem um pastor que está aberto a ouvir, que tem um pastor que está aberto a abençoar. O Espírito Santo de Deus tem te levado nesse tempo a entender que não acabou a obra nas nossas vidas. A obra continua. Deus está se revelando. Deus está conduzindo a sua igreja. E não foi aquele incidente no passado que te prejudicaram. Não foi aquele incidente no passado que falaram mal de você, que pode fazer você se fechar. Nós precisamos começar a ser homens. Eu gosto muito de uma palavra. Quando Jesus estava na sua última santa ceia, estavam ali presentes Judas Iscariotes, aquele que estava traindo Jesus. Estava ali presente a Pedro, que estaria negando a Jesus. Estava ali a presença de Tomé, aquele homem que duvidava. E Jesus ali no meio da ceia, ele diz que um deles iria traí-lo. Mas diz a palavra de Deus em João 13, que Jesus amou-os até o fim. Jesus amou até o fim. Ele não deixou com que a emoção da crise, que a emoção da culpa, que a emoção da traição falasse mais alto do que o amor de Deus. O amor de Deus tem que estar maior do que tudo isso. O amor pelas almas perdidas tem que estar maior do que isso. O amor por aqueles que estão perecendo tem que ser maior do que isso. Porque quem ama sabe perdoar. O amor anda junto com o perdão. Quem ama sabe que a obra do Senhor é mais importante do que as ofensas, do que aquilo que estão falando de você, do que aqueles incidentes que me prejudicaram no passado, porque eu não estou nessa caminhada, porque foi homens que me chamaram. Eu estou nessa caminhada porque foi uma ação do Espírito Santo que um dia te encontrou, que te tirou daquele lamaçal do pecado, que te tirou daquele Egito que estava te consumindo e te trouxe para viver uma nova vida, uma vida e vida com abundância na presença do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Foi Ele que nos deu uma nova oportunidade. Foi Ele que mudou o nosso coração. Foi Ele que nos amou e nos ama até hoje.
Foi Ele que continua o mesmo. Ele não muda o seu caráter. Você pode virar as costas para Jesus, mas Ele continua de braços abertos para você. Ele continua o mesmo. E a palavra de Deus nos diz, lá em Filipenses, que nós devemos ter o mesmo sentimento que teve em Cristo Jesus, que não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo e transformou-se na forma de servo para servir a essa geração. Mesmo sentimento. O problema da emoção é que ela tira a nossa visão. E Cristo quer com que a gente enxergue mais longe. Passe por cima disso. Porque Ele não vai te abandonar. Ele não vai te deixar pelo caminho. Você pode ter tido uma decepção. Você pode ter tido um momento adverso. Mas o seu amor por você, ele continua o mesmo. O amor é o mesmo, igreja. Não desista. Se abra para o Senhor. Deixe o Espírito Santo te usar. Ele quer pôr palavras proféticas na tua mão. Ele quer te usar como usou Joabe naquele tempo. Com autoridade. Aquela vitória que parecia um luto, por causa de um homem, foi mudada. Porque se Joabe não tivesse se levantado, Davi estaria sozinho. Quando Deus te colocar uma palavra, eu vou fazer uma palavra profética para você aqui nessa noite. Não feche os teus lábios, porque se Deus te colocar uma palavra no coração, fale para quem quiser, e se ela não quiser ouvir, o problema dela, mas faça o que Deus te manda. Faça o que Deus te manda falar. Quantas vezes perdemos as bênçãos porque fechamos a boca? Deus quer te usar e você travou. Ela vai ficar brava comigo. Ela vai ficar chateada comigo. Você prefere agradar a Deus ou agradar os homens? As nossas decisões, elas afetam o que está perto. Depende de você. Depende do teu olhar. Depende da tua atitude. Depende do seu jeito de ver. O momento. A situação. Seja um Joabe nessa noite. Amigo que é amigo, ele fala sempre a verdade para o próximo. Agora, amigo que não é amigo, não é aquele amigo de verdade, mas é aquele que só sabe dar tapinha nas tuas costas. Esse nunca vai te falar a verdade. Mas amigo que é amigo, ele vai te chamar a atenção. Ele vai te dizer coisas que você precisa ouvir, não o que você quer ouvir. O que você precisa ouvir.
e não o que você quer ouvir. Amém. Eu quero nessa noite abençoar você, orar pela sua vida.